é um engenheiro de formação pela Universidade Federal de São Carlos, tem alguns estudos e fez curso USP, FIA, acabou de passar uma temporada, fez um mestrado em gestão de tecnologia no MIT. Tirando isso, ainda sobra tempo para ser conselheiro do E-Commerce Brasil. Ele toca e lidera a plenária de gestão junto com o Vieira, a Paulinha e o Leandro. E esse ano o Linhares está chegando aqui para poder acompanhar. O que mais, Linhares? Ô, Vivi, tem coisa demais. Ontem eu falei do amigo de infância, né? O Ângelo foi o amigo que o e-commerce me deu. E tem coisas que a gente nunca vai esquecer, porque muitos de vocês aí têm um crachá da empresa de vocês, e às vezes, Vivi, quando o crachá cai, as pessoas simplesmente esquecem de você. E eu lembro que na pandemia ele me ligava e falava, tá tudo bem? Precisando de alguma coisa? Eu estou por aqui. Então, é um amigo, eu arrisco dizer que talvez seja meu amigo mais inteligente, sabe, Vivi? Porque ele vai falando, pô, estou no MIT, inteligência artificial, e eu consigo entender 10% do que ele fala. Então, eu ia recomendar para vocês, gente, põe o celular aí no modo avião. Vai ter 20, 30 minutos de uma aula aqui, e toda vez que eu vejo o Ângelo falar, eu aprendo alguma coisa. Muito bom, não é? Senhoras e senhores, Ângelo Vicente, presidente da Célia, cofundador da Execom. Palmas para ele, pessoal. Obrigado, Vivi. Alô, alô, pessoal. Bom, obrigado pela introdução aí. Fica difícil subir no palco com duas referências. Estou com 3 professores ali me assistindo. São professores meus pessoais, Vivi, Marcelo e Pedro Ivo, pessoas que eu admiro muito. Boa tarde. Vou tentar fazer isso aqui com bastante energia. Posso caminhar fora do palco aqui para botar o pé no mesmo lugar que todo mundo, Vivi? Então tá bom. Pessoal, eu vim aqui falar de 2 coisas para vocês. O Gil falou de Retail Media, que era um tema que foi bastante explorado na NRF, onde eu já tive a oportunidade de estar em algumas ocasiões. E essa última palestra do Magno aqui, a gente foi falar de logística. E eu estou conectando 2 grandes áreas super importantes que eu quero desafiar vocês aqui a exercitar o que nós vamos trazer aqui em termos de um framework que foi estudado para praticar na organização de vocês. Quando eu estou falando de Retail Media, eu estou falando de aquisição de cliente. Eu estou falando do departamento de marketing. E do outro lado, quando eu estou falando do aspecto operacional, eu estou falando da logística de entregar no prazo e de garantir a satisfação do cliente. E o grande desafio das organizações hoje é unificar a jornada entre marketing e operação logística. Eu vou dar 2 exemplos para a gente cair e mergulhar dentro desse framework que eu tive a oportunidade de estudar lá no MIT, que envolveu um cenário dos Estados Unidos, Brasil e Japão, em grandes empresas que operam nesses 3 países. E toda vez que eu vou lá na logística e pergunto se qualquer responsável por processar ou alocar os recursos para aquela demanda de pedidos que tem no dia, se ele recebeu alguma previsibilidade de alguma campanha de um influencer ou de alguma ação pontual para que ele se preparasse, toda vez que eu escuto hã? E toda vez que eu vou lá no marketing, que cadastra os produtos e define um banner, um folder, uma ação, e que depende de um sortimento, e a gente vai discutir profundidade de estoque e sortimento, e a gente pergunta se o inventário daquela campanha que foi planejada foi considerada para que ele pudesse fazer a venda e a alocação dos recursos, e é a mesma coisa que eu escuto, o hã. E aí, juntando essas 2 questões, a gente chegou num desafio mundial e que ele ocorre em vários países, em várias economias, pela dinâmica de trabalhar em silos. A logística trabalha totalmente focada no aspecto dela e o marketing no aspecto dele. E eles não se conversam. E a partir daí nasceu uma ideia de que essa junção traria uma melhor experiência do cliente. Existe uma máxima, vou tomar um pouquinho de água que a minha boca está seca, que diz o seguinte:
que a primeira venda é do marketing. Eu vou ter que trabalhar o cliente com CRM, com comunicação, com influencer, com canal, mas esse cara só vai voltar a recomprar se eu entregar no prazo e se a experiência dele for boa e que a segunda venda é da logística. Eu não entendi até agora por que a gente não começou a somar e ter esses dois elos trabalhando juntos, e quem liga essas pontas é a tecnologia. É isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje. Então eu vou falar para vocês, nós vamos olhar o pedido de ponta a ponta, da onde ele começa e como ele chega até a gente. Depois a gente vai olhar os canais. O que é canal? Como é que isso acontece dentro da jornada do ciclo do pedido, usando esse viés da logística e do marketing. Eu vou explorar, muito se falou do Omnichannel, mas o Omnichannel é a jornada que força a colaboração do marketing com a logística. Porque aquele momento que você captou o cliente numa determinada jornada e você devolve o produto na outra, ou você troca o produto na outra, é ali que você conecta e obriga essa integração entre os departamentos. E aí eu vou explorar uma das jornadas, que a gente tem várias jornadas Omnichannel, que é usar as lojas como centro de distribuição, que é o famoso Ship from Store, que a gente vai discutir aqui um pouquinho, e vamos falar de alguns desafios para chegar nos takeaways, que foram as descobertas que eu tive na minha tese lá nos Estados Unidos. Primeira coisa, se a gente for falar de ciclo do pedido. A gente sabe que no funil a gente precisa perceber a marca, conhecer o awareness e entender que a gente vai comprar de determinada empresa que vende um produto ou um serviço que a gente quer. A gente gera um interesse para saber se a gente tem disponibilidade financeira, se está no momento de consumo ideal para que a gente possa executar aquela compra. A gente visita um site ou alguns sites para poder fazer uma comparação, preço, prazo, entre outros. Aí a gente vai para a página do produto, tirar as dúvidas de especificação, reviews, fotos, vídeos, detalhamento, para então a gente colocar um produto no carrinho e pensar se tem algum cupom, algum desconto, algum carrinho abandonado, que ainda existem algumas políticas que permitem que você faça essa jornada reversa e receba um desconto para poder voltar e comprar. E aí a gente resolve comprar escolhendo o método de pagamento mais ideal. Geralmente a gente opta por uma wallet, algo que já tem um cadastro, que a gente já comprou antes, porque a gente tem uma fricção menor. E aí eu aguardo analisar o meu pagamento. Uma vez que o pagamento é aprovado, eu recebo essas transações por e-mail, o produto é enviado juntamente com a nota fiscal, e aí eu vou aguardar a entrega e avaliar a minha experiência como consumidor em qualquer loja digital. Isso aqui, todos nós sabemos e praticamos. Eu chamo de front-end da experiência vitrine. Vamos estudar um pouco do back-end, que são todas as tecnologias que estão operando em sincronicidade para garantir que esse pedido seja perfeito. Tá? Primeira coisa, que entre a percepção e o interesse, eu tenho uma série de avaliações que eu passo de mídia social, de vídeos, que estão associadas às ferramentas de branding ads, né? Que a gente acessa, que são ferramentas de tecnologia, que são os T's que eu estou mencionando aqui. E uma vez que eu gero o interesse, para que eu possa visitar o site, eu vou precisar de uma busca. Eu tenho que garantir que o SEO esteja em ordem, que o meu SEM esteja totalmente calibrado em relação ao produto, site, sortimento, para que eu consiga encontrar o que eu estou buscando. E aí, depois que eu visitei a página do site e vou para a página do produto, eu entro com uma série de questões que às vezes a gente não vê. São testes AB, são personalizações de vitrine para o nosso gosto, que já foram cadastradas de compras anteriores. E aí eu começo a refletir de jogar o produto no carrinho, aonde eu preciso entender as informações do PIM, né, que é o Portfolio ou Product Information Management. Quer ter as especificações, fotos, tudo que tira a dúvida para que eu não entre em contato com a marca e precise acessar algo fora da experiência digital, porque geram custos. E aí eu estou trabalhando numa eficiência de trazer a experiência para o front-end. Uma vez que eu joguei o produto no carrinho, antes de eu comprar, eu tenho toda a parte de payment, né? Então eu tenho a parte de fidelidade, se eu vou poder parcelar, se eu não vou, que tipo de cartão, se tem carteira digital, faço a compra, e aí eu tenho toda a parte de suítes de e-commerce aqui, que atendem a gente até na parte de fraudes, entre outras, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. E uma vez que eu fiz a compra,
eu tenho uma transação, eu tenho um pedido, eu tenho um cliente, eu tenho muitos dados. E eu preciso integrar esses dados no meu ERP para eu poder faturar o pedido. Muitas vezes esse pedido, quando desce, existem integrações, são sistemas diversos. A gente opera lá na empresa alguns ERPs, algumas plataformas, mas eu preciso trazer o pedido e processar e garantir que nessa nota fiscal tenha o canal, tenha a modalidade da transportadora e tenha no campo de observações todas as questões fiscais inerentes ao modelo da natureza da operação da qual eu fiz a venda, né? E aí eu faço essa reserva de estoque naquele momento por conta do nosso, se Deus quiser, 2 anos falecido boleto. Eu nunca consegui explicar para um americano ou para alguém de fora do Brasil o que é um boleto. Porque o boleto a gente compra sem comprar. Você compra, bloqueia o estoque, reserva o estoque, não paga, aguarda 48 horas para compensação e perde uma venda porque a integração dele ainda é manual. E por isso que o Pix vem substituindo e aglomerando muito dessa modalidade de pagamento, que é uma maravilha, porque a gente tem uma compensação mais automática e mais conectada com tecnologia, o que garante uma experiência mais fluida. Então, uma vez que eu reservei o estoque e garanti que o item foi pago, né, eu tenho que checar toda a parte. Na verdade, eu vou checar se ele foi pago, né, através da adquirência, saber se tem uma blacklist, se tem um cadastro, que geralmente o ponto que dá falha aqui é quando o endereço de entrega é diferente do endereço do faturamento. Esse é um ponto que levanta o índice de score. E também, obviamente, que CPFs que foram cadastrados com compras suspeitas acima de determinado valor acabam caindo nessa thread de avaliação adicional. E uma vez que o pagamento foi aprovado, eu tenho que garantir que esse pedido vai ser faturado. E aí cai para o nosso WMS, que faz a gestão de distribuição do armazém para achar o item. A gente às vezes tem itens em porta-pallet, em bins, itens blocados, itens em cofre. E eu recebo esse endereço do pedido para poder fazer o picking, o packing e a separação, para então eu poder faturar, porque eu estou com o pedido na mão. É aqui que acontece a famosa ruptura. E aí a gente tem 2 estratégias para trabalhar. Conheço várias empresas que fazem o picking com a nota e correm o risco de uma gestão de inventário desqualificada para poder corrigir uma nota fiscal que foi emitida sem você ter o item na mão, como eu conheço outras empresas que fazem uma gestão qualificada de inventário, e aí ele só fatura o pedido para o cliente depois que está com o pedido na mão. Por isso que em algumas ocasiões a gente recebe aquela mensagem ingrata do saque falando que não tem o pedido disponível, uma vez ele já tendo sido ou não faturado. São nessas 2 verticais que podem cair. Uma vez o item faturado, a gente solicita a coleta e o envio das transportadoras, e aí sim, esse pedido ele não sai usualmente direto para nós, como consumidores. Às vezes eles passam por um hub para consolidar cargas e tornar aquele ativo, aquele frete de última milha mais barato, para então ter uma entrega mais eficiente através dos provedores logísticos. Uma vez que a entrega é feita, a gente já começa a entrar com o aspecto de satisfação do cliente para abastecer os trackings de todos os eventos que foram relacionados aqui para chegarem por e-mail, SMS, WhatsApp, e abastecer a torre de controle e o pós-venda, caso tenha alguma coisa referente a esse pedido para ser tratado no futuro. Tá fácil de resolver isso aqui, né? São poucos sistemas para integrar. Então, basicamente, o que eu trago aqui para vocês é que um ciclo do pedido, podem contar comigo. Nós temos 11 touchpoints no front-end. Nós temos 30 touchpoints no back-end. E pelo menos 10 sistemas governando o ciclo do pedido no comércio eletrônico. Então, é isso que eu quero minimamente, tá? E aí a gente fala o seguinte, bom, Ângelo, mas espera aí. E tem os canais. Porque fora o e-commerce eu tenho vários outros canais. Então vamos embaralhar tudo isso aqui, vamos ver como é que isso acontece de uma forma ainda mais estruturada. Então a gente estava lá na operação, eu vou agora pegar um drone, vou subir e vou olhar todos os canais que a gente pratica. Então a gente tem lá os consumidores que eu coloquei para vocês, que eles colocam os pedidos no e-commerce, os varejistas recebem os pedidos de diferentes jornadas, e aí esses fornecedores vão processar o pedido de cada jornada e entregar
em qualquer lugar do mundo, até porque a gente subiu no drone, a gente está olhando o mundo, né? E aí eu tenho os consumidores que estão ali no site, seja em qual device for, tablet, celular ou próprio computador. Eu tenho N tipos de forma de vender. Eu tenho o varejo do B2C, eu tenho empresas e muda aqui o tipo de pagamento, a análise de crédito, a jornada muda completamente. Eu tenho o B2E, que tem um desconto para funcionário, que tem situações super específicas e benefícios para oferecer para alguns colaboradores e um marketplace. E aí, a hora que eu estou embaralhando esses canais, esses consumidores que podem acessar qualquer um desses, eu tenho várias formas de fazer essa multiplicação de jornadas. Eu tenho distribuidores que operam através de pedidos que foram colocados nas plataformas, lojas físicas, representantes, empresas de full commerce, marketplaces, tudo para cair num pedido de logística e a gente entrar naquela história de eu processar o pedido no back-end, desde o picking até garantir que o item seja entregado. É assim que funciona todos os negócios no Brasil e no mundo. Misturando canais, misturando aquisições de clientes de plataformas diferentes, sempre todos eles unificando a aquisição e a entrega como um fator logístico aí da jornada, tá? Eu vou trazer aqui para vocês esses dados que vocês estão olhando. A gente divulgou em primeira mão ano passado no fórum lá no E-Commerce Brasil, e ele foi construído. Nós vamos divulgar esse ano uma pesquisa voltada exclusivamente para o Brasil. Aqui o Brasil participou, mas vários outros pedidos participaram. Mas o que é legal a gente falar de Omnichannel? Eu estava aqui há pouco batendo papo com algumas pessoas e perguntando o seguinte, até foi com o Gil da Wake, que tem algumas soluções de Omnichannel. Eu quero que vocês aprendam, talvez alguns de vocês conheçam, fazer algumas perguntas para saber se de fato essa jornada existe. A pesquisa Omnichannel, que a gente fez aqui, ela considera algumas jornadas. Então, eu comprar na loja física e devolver pelo site é uma jornada Omnichannel. Eu estou trocando canais e estou trocando touch points que me garantem que eu possa ser atendido por qualquer jornada que eu estou de acordo com a política que está no site, que diz qual Omnichannel é feito. E nessa pesquisa, nós identificamos o que está moldando a estratégia Omnichannel de várias empresas no mundo. E os fatores que mais influenciaram essa pesquisa, um deles, que a gente sabe, acesso à tecnologia, né? A gente aqui hoje acessa e compra porque tem uma integração, seja no marketplace, seja no hub, seja numa plataforma, e esse é um fator importante, que a gente consegue hoje, daqui de onde a gente está, fazer coisas em qualquer lugar do mundo, com acesso e consumo de conteúdo. O trabalho remoto, e aqui vale um ponto aqui estratégico, para a gente pensar que nós estamos vivendo a amortização do que aconteceu na pandemia agora. Os efeitos de supply chain que envolvem aquela quebra de demanda e de replenishment que teve em praticamente todas as indústrias do mundo, estão corrigindo agora nos efeitos de custos de frete marítimo, nos efeitos de abastecimento, e isso gerou um efeito chicote na cadeia que diz o seguinte para a gente fica mais em casa e está trabalhando remotamente, e nós passamos a consumir muito mais coisas relacionadas à rotina de estar em casa. E por isso que a pandemia acelerou o consumo, e à medida que eu fiz isso, eu comecei a demandar determinados serviços das empresas online, e essas empresas tiveram que se moldar e entregar as jornadas Omnichannel por conta dessas demandas de nós como os consumidores, tá? E houve, obviamente, uma mudança nos hábitos de consumo. É só a gente parar e pensar, não sei se o Rappi e o iFood é uma coisa que eu talvez não consiga hoje, se tirasse da minha vida, seria um desafio ter que encaixar e ir ao mercado. Eu estou em São Paulo, ou o Shopper, ou qualquer outro desses aplicativos que me entregam em casa, até uma seleção muito melhor do que eu mesmo faria de FLV, frutas, legumes e verduras, e é um hábito. Um Uber, uma forma de pagamento. Hoje a gente compra, o Mercado Livre cresce, e o Mercado Pago é a maior empresa do grupo do Mercado Livre, não é porque eles entregam rápido só, é porque a gente compra com 2 cliques. O wallet
e search bem feito são os grandes drivers de conversão hoje no mundo, né? E aqui muito se falou de troca e devolução. A troca e devolução, que foi citada aqui nos Estados Unidos, é 16,6, ela é uma política de incentivo para a compra, e vai aumentar, é óbvio, porque a partir do momento que você quer concorrer com outro varejista, você vai flexibilizar para devolver em 30, 60, tem empresas dos Estados Unidos que permitem você devolver em 90 dias. O caso da Target, entra lá nos returns, o Costco depende até, às vezes em 180 dias ele autoriza que você devolva um produto. Por quê? Cultura de consumo excessivo. E isso, eu vou plantar uma provocação aqui para vocês. Imagine que uma empresa de moda, que em 2022, que é o caso da Zara, que a gente estudou no detalhe, ela teve mais ou menos 23% de retorno dos produtos da qual ela disponibilizou para venda. Ela está se adequando e está se reajustando nesse case, porque gera um prejuízo nessa jornada omnichannel esdrúxulo para a marca. E o principal fator que acontece nesse evento do produto voltar é, financeiramente, se eu fecho a empresa para balanço de janeiro a dezembro, e a reversa é um efeito redutor da receita. Então, significa, se 25% dos itens vão voltar, que naquele fechamento eu deveria deduzir aquela receita, 25% da receita representaria um prejuízo gigantesco, o que permitiria a gente dizer que grande maioria dos varejistas opera no prejuízo, o que é um fato. Um pouco mais de detalhe dessa pesquisa. Quais foram as áreas que foram impactadas pelo crescimento do e-commerce? Gestão dos pedidos, porque o jeito que a gente comprava antes mudou. Eu compro de canais, se eu comprei num canal físico, eu vou no online e está 10% mais barato, você quer buscar o seu direito e quer pegar aqueles 10% de volta no seu bolso, mudou a forma de se fazer pedido. Eu tenho uma previsão de demanda hoje que ela é muito mais difícil da gente prever o sortimento por conta dos canais e da forma como a gente disponibiliza a transação para o consumidor ou para a empresa realizar do lado de lá, no caso de um B2B. E a gestão de estoque, ela ficou ultra complexa. Quem está comprando no Rappi aqui, a gente depois que vai concluir a compra tem que fazer a opção dos substitutos. Vocês sabiam que aquele estoque que está disponível no Rappi naquele momento, ele está na loja física e ele está no e-commerce. O produto é de quem pegar primeiro, por isso que existe substituto. Por quê? Eu vou explicar para vocês aqui. Porque a tecnologia hoje que acontece no Amazon Go e no site é um pouco diferente, mas o RFID, que é algo que eu vou mostrar para vocês aqui, é algo que propiciaria um decremento automático no momento que eu tiro o produto da gôndola. Então, se eu tenho um shopper na gôndola, que eu comprei um suco, entrou outro e comprou aquele suco e só tinha um, eu vou ganhar dele porque eu coloquei o pedido primeiro e aquele segundo shopper vai executar o substituto, porque eu não estou com a cadeia integrada. Os desafios em adotar o Omni, essa integração on e off, a gente já cansou de falar, mas basicamente conectar esses POS, esses RPs, essas frentes de loja, para enxergar o estoque e não ter concorrência, está longe de ser resolvido porque eu não tenho um decremento automático de estoque. E o que está acontecendo agora? As empresas estão redesenhando a estratégia porque está mais barato usar RFID, está mais barato usar drone para poder fazer uma série de atividades que parece que é coisa de outro mundo, mas é mais eficiente, consome menos recurso e traz mais resultado para os negócios. E essa distribuição nos canais, ela ficou teoricamente mais complexa para eu poder entender que cliente quer que produto aonde, se a gente vai trabalhar com uma prateleira infinita. Eu cito como exemplo a Trackfield, por exemplo, que faz um trabalho magnífico. Às vezes você vai lá na loja, prova uma camiseta, não tem o tamanho que você quer, ele localiza via o RP dele que está integrado nessa cadeia, a unidade mais próxima do seu CEP e consome para poder solicitar uma moto e entregar na sua casa. As maiores dores já foram exploradas aqui, mas essa é uma ótica de reforço, os custos logísticos que são dois. Da porta para dentro do CD, e o que manda ali é inventário bem feito, e da porta para fora, que é uma coisa que nós temos um baita de um gargalo no Brasil, que é os desafios de última milha, que a IntelliPost comentou com o Magno aqui, que ainda perduram
na cadeia. E, principalmente, conseguir saber aonde que está cada item, em que momento, que é a geolocalização em função da demanda. Eu falei que eu ia explorar, essas são as principais jornadas que o mundo considera de omnichannel. Um centro de distribuição são as mais utilizadas. O e-commerce como business unit, dedicado para atender só aquele público, é a segunda mais utilizada. As lojas funcionando como centro de distribuição é a terceira. O dropshipping, que algumas modalidades, você faz o faturamento direto da indústria, desintermediando o processo de faturamento, que no Brasil agrega o custo fiscal, e esse produto chega mais caro no consumidor final, é uma alternativa bastante utilizada. A gente tem Madeira e Madeira que pratica isso. No E-Cadeiras, que é uma empresa que eu fundei lá atrás, a gente chegou a fazer isso também. As dark stores, que é você avançar um estoque e manter um controle desse item lá na ponta. Os micro-fulfillments, que são as empresas que estão muito próximas do consumidor e permitem que aquelas demandas sejam atendidas de forma mais eficiente e rápida. E os warerooms. Então, usando as lojas como centro de distribuição e fazendo um wrap-upzinho aqui, estou acompanhando esses minutinhos adicionais que eu ganhei aqui dos amigos, eu queria trazer quais são os desafios, né? Imagina que essas fotos foram tiradas reais, em pessoas que estão fazendo picking nas lojas lá nos Estados Unidos. Então, selecionar os processos são manuais, dependem de pessoas que estão ali, e essa concorrência de estoque por ausência de RFID, como um exemplo de solução na cadeia, fazem com que esse processo fique ainda mais moroso. Para quem vai no shopping hoje, ou vai em alguns lugares em São Paulo, o que tem de Rappi esperando de pedido dentro do supermercado, é que nem quando a gente vai no jogo de futebol e tem Uber esperando para pegar a corrida. É assim que o algoritmo funciona, com oferta e demanda e balizando o preço para poder justificar aqueles momentos de pico, que é onde a tecnologia acaba aproveitando e trazendo alguns serviços aí para nós, né? Quais são as prioridades que a gente deveria atacar no fulfillment de loja? Ter que automatizar e integrar esse estoque das lojas físicas a um estoque central para que o consumo tenha o decremento daquela geolocalização. Aumentar o sortimento da loja. Imagina se tudo que o cliente compra eu tiver que ter numa Express ou em qualquer outro tipo de loja. Vai aumentar a complexidade de gerenciar tudo isso. E aí eu tenho uma alternativa que está ganhando muita vantagem nos Estados Unidos, que aqui no Brasil é incipiente, que é o tal do curbside. Você vai num shopping aqui, você comprou alguma coisa, você tem vagas demarcadas de algumas marcas que você para no horário agendado e ele vem entregar de sacola na sua janela o produto que você comprou. Tá? E aqui estão as principais razões aí em 2020 desses momentos. Eu vou trazer um vídeo que eu fiz lá, mostrando o final da cadeia, lá na Uniqlo, junto com o Henrique, que fez esse vídeo aqui comigo. Mas basicamente a experiência da Uniqlo é a hora que a gente pega tudo que a gente quer e coloca no basket, né? E paga. Então eu não tenho contato nenhum com o ser humano e tudo ali tem RFID. E a gente está olhando a ponta final da cadeia. Mas o que é resolvido antes, em termos de integração, hoje a Zara, ela consegue desenvolver produtos com muito mais rapidez, porque ela enxerga todo o estoque, aonde está, de qual loja, e o arranjo de como isso está sendo feito por conta da existência dessa tecnologia. E a gente vê que a grande maioria, nessa pesquisa que foi desenvolvida aqui, já está adotando o RFID na experiência omnichannel como fator mandatório de tecnologia. O que eu quero deixar de equação para vocês de todo esse framework? Quando eu saio do offline e vou para o online, esse é o último slide, penúltimo slide, rapidinho. Eu coloco esse dark store ou esse wareroom no meio e eu crio duas pernas. Tenho duas coisas que eu preciso olhar. Primeiro, quando eu chamo de função objetivo, que eu preciso diminuir os custos, eu preciso levar em consideração quais os custos de transporte que eu vou ter para essa jornada. Custos para manusear aquele produto, aquele pedido, aquele packing, dependendo do grau da jornada que eu escolhi. E como é que eu vou fazer para poder implementar os custos desse CAPEX numa facility nova. E as principais restrições que a gente tem nesse modelo matemático é gerenciamento de demanda, ter os capabilities e os workflows integrados e garantir que os fluxos de produto estejam integrados e conectados com as demandas canal a canal. E como final, esses takeaways aqui,
que são as descobertas que a gente encontrou na tese. Também divido com vocês, para quem tiver interesse, o estudo completo. Primeiro, existe uma possibilidade de você fazer gestão dessa quantidade de sistemas que eu apresentei para vocês do ciclo do pedido de forma integrada, seja dentro de um desenvolvimento interno, ou como, por exemplo, contratar um player de full commerce, ou criar um departamento específico de e-commerce. Ter uma tecnologia orientada a uma massa de dados para ajudar a gente a tomar decisão e monitorar esses touchpoints através de integrações. E o terceiro ponto precisamos quebrar os silos entre o marketing e o supply chain, que é a logística, para a gente poder sim entregar uma melhor experiência do cliente. Muito obrigado. Estão aqui os meus dados, meu LinkedIn. Agradeço o tempo de vocês e fico à disposição aí para qualquer dúvida. Obrigada, Ângelo. É conteúdo para uma hora, bicho, esse negócio aqui. Obrigada de coração, de coração. Linhares estava ali se coçando assim. Uma pergunta. Né? Uma pergunta? Uma perguntinha, Vivi? Deixa só uma, por favor. Já te falei que são das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Toda vez, Vivi, em janeiro, eu falo, e Ângelo, o que você acha que vai acontecer no ano? Ele fala, vai acontecer isso. Então ele tem essa coisa, sabe? Fala aí, final de 24, dezembro de 24, qual que vai ser o principal ali gatilho, né, de digital, de e-commerce, a coisa que vai estar mais lá em cima, que quem fizer bem vai estar na frente? Eu acho que todo mundo falou de AI, a gente nem aguenta escutar mais isso, né? Um output da feira e é uma coisa que eu vivi lá, preferi nem explorar um pouco isso de tanto que foi falado. Mas vamos lembrar de uma coisa. Uma coisa é você produzir AI e Machine Learning e utilizar modelos matemáticos e estatísticos para montar banco de dados e conseguir criar sistemas e inteligência artificial produzida no Brasil. Outra coisa é se consumir AI. O Brasil é um dos maiores países consumidores de AI e não construtores de AI. Então eu acho que esse ano as empresas vão adotar uma série de modelos, ChatGPT, Beautiful AI, Teco, tem 1 zilhão de ferramentas para ajudar na avaliação de contratos jurídicos, na avaliação de cadastro de produtos para poder otimizar o SEO e o search nos sites. Você vai fazer um review dos códigos das integrações, que é via Python, via JSON, via troca de arquivo FTP, que são integrações super básicas que você hoje consegue otimizar através de outputs que a AI te gera e ter lógicas muito mais estruturadas e versionadas. Então, eu acho que esse ano, Marcelo, as empresas que tiverem essa pegada de pesquisar, adotar e trazer esse know-how humano para dentro, elas vão fazer uma grande diferença. E acho que essa é a grande tendência para 2024, consumir ferramentas e softwares de AI para poder otimizar processos e entregar mais resultado financeiro no final do ano. Anotaram? Obrigado, Vivi. Palmas, pessoal.